A Selic, taxa básica de juros, é um importante termômetro da economia. Por isso, muitas vezes ela dita a direção do mercado financeiro. Prever os seus rumos, entretanto, é um desafio. É comum ver especialistas alterarem a previsão para a Selic semanalmente. Basta olhar o boletim Focus de meses atrás, por exemplo. O Comitê de Política Monetária o Copom do Banco Central manteve, pela sexta vez consecutiva, a taxa básica de juros da economia nacional, a Selic, em 13,75% ao ano. O percentual mantém elevada a atratividade da renda fixa, que adota o indicador como referência. O mercado de fundos imobiliários, porém, tem oferecido opções com rendimentos ainda superiores à taxa básica de juros. Com a taxa Selic subindo, temos o CDI subindo, o custo de oportunidade subindo. Portanto, assim um impacto negativo nos FIIs. Então a relação é inversa. Quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários, na média, caem. Existem alguns FIIs que podem se beneficiar, de certa forma, de uma taxa de juros mais elevada. Os FIIs são divididos em grupos. São eles: tijolo, compra e venda, recebíveis imobiliários, os fundos de papel, fundo de fundos e fundo de desenvolvimento. Os fundos de tijolo alocam recursos em empreendimentos imobiliários físicos. Já os fundos de papel aplicam em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Os fundos de papel renderão mais com juros e inflação mais altos e menos com juros mais baixos, e com resposta bem rápida às mudanças de juros no curto prazo. No entanto, não devemos ter um olhar tão simplista. Títulos de renda fixa são menos arriscados do que os de renda variável, ou seja, cria menos arriscado do que um imóvel, mas não ficam alheios ao que se passa na economia. Em tempos de juros e inflação mais alta, cresce também o risco de os devedores do CRI não conseguirem honrar os pagamentos. Apesar do fato de que os fundos imobiliários são ativos de renda variável e a taxa Selic ser renda fixa, este último é considerado o custo de oportunidade nos investimentos aqui no Brasil, ou seja, serve de rendimento para um ativo financeiro de muito baixo risco de crédito. Dessa forma, muitos investidores pessoa física começaram a comparar o rendimento mensal do Tesouro Selic com os dividendos mensais provenientes dos fundos imobiliários. A partir daí, comparando quem é menor ou maior, seria possível se ter uma noção de rentabilidade, definindo-se, assim, qual investimento seria melhor dentre essas duas alternativas de ativos financeiros. Logicamente, como se trata de classes de ativos totalmente distintas, e que os fundos imobiliários são ativos de renda variável e envolvem mais riscos, os rendimentos dos dividendos deveriam, pelo menos em tese, ser maiores que o rendimento mensal de um título de renda fixa atrelado à Selic, já que em tese seriam menos arriscados. Essa diferença de rendimentos entre o dividendo dos fundos imobiliários e o rendimento de um título de renda fixa é chamada de spread de risco ou prêmio pelo risco, que nada mais é que o acréscimo de rentabilidade esperada que o investidor requer de um tipo de investimento para compensar o risco incorrido por ele. Portanto, nos FIIs, esse prêmio pelo risco é algo bastante comum para formar argumentos de teses de investimento, sendo que, no mercado imobiliário, o Tesouro IPCA de longo prazo, 10 anos, é mais utilizado do que o Tesouro Selic para a comparação de rendimentos periódicos entre a renda fixa e os fundos imobiliários. Obviamente que existem dezenas de outros parâmetros para se considerar no que tange à construção de uma tese de viabilidade de investimentos. No entanto, a comparação entre o retorno de um investimento de maior risco com outro de risco reduzido é fundamental para se medir a factibilidade de um investimento em fundos imobiliários. Ficou com alguma dúvida? É só deixar nos comentários e, claro, curte, comenta e compartilha.